uma invenção que significou um grande avanço tecnológico na antiguidade, a polia composta ou associação de polias é atribuída a Arquimedes. O aparato consiste em associar-se uma série de 3 polias móveis a uma polia fixa. A figura exemplifica um arranjo possível para esse aparato. É relatado que Arquimedes teria demonstrado para o rei Hierão um outro arranjo desse aparato, movendo sozinho sobre a areia da praia um navio repleto de passageiros e cargas, algo que seria impossível sem a participação de muitos homens. Suponha que a massa do navio era de 3.000 kg, que o coeficiente de atrito estático entre o navio e a areia era 0,8 e que Arquimedes tenha puxado o navio com uma força F, paralela à direção do movimento e de módulo igual a 400 newtons. Considerando que os fios e a polia são ideais, a aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado e que a superfície da praia é perfeitamente horizontal. O número mínimo de polias móveis usadas nessa situação por Arquimedes foi. Bom, para começar, a gente precisa entender o seguinte. Está aqui o navio está com carga e está com pessoas, e ele está atolado na areia que é uma areia horizontal. Então, desenhar aqui como se fosse o solo aqui, a areia. Esse navio está sujeito à ação da gravidade, então a gente tem aqui uma força de ação gravitacional, força-peso. Ele está apoiado sobre um solo horizontal, então 90 graus com o solo eu tenho uma força de contato aqui, de compressão, que é a normal feita pelo solo. E na hora que ele for puxado, digamos que ele vai ser puxado aqui da direita para a esquerda, vai surgir uma resistência ao início do movimento, já que ele está inicialmente parado, que é a força de atrito, no sentido contrário à tendência do deslocamento. Tenho aqui uma força de atrito. Para que esse corpo se desloque, essa força que vai ser aplicada aqui tem que ser superior à força de atrito máxima, porque se não for superior à força de atrito máxima, o navio não se deslocará. Ora, com a força de 400 newtons que foi aplicada pelo Arquimedes, com certeza o navio não vai se deslocar. Agora, como eu tenho um sistema de polias associados, esse 400 newtons vai ficar multiplicado por um valor que eu não sei qual é, que eu vou chamar de K. Esse K é a nossa vantagem mecânica. É quanto eu consigo multiplicar a força utilizando a máquina, que no caso é a associação das polias. Então eu tenho aqui um K, que é a nossa vantagem mecânica. Então, força-peso e força normal na vertical aqui se equilibram, e a força resultante vai ser igual a K vezes a força F de 400 newtons mais a força de atrito. Atenção, por favor, aqui eu estou falando em soma de vetores, então por isso que aqui está somando vetores. Quando eu falo de módulo da força resultante, como as forças K vezes F, força de atrito, têm sentidos contrários, aqui força de atrito máxima, eu vou ter então K vezes o módulo da força menos o módulo da força de atrito máximo é a força resultante. E para que o navio se desloque, isso aqui tem que ser maior que zero. Logo, K vezes a força F precisa ser maior que a força de atrito máxima. Essa aqui é a inequação que a gente vai resolver. K, que é a vantagem mecânica, vezes 400, tem que ser maior que a força de atrito máxima, que é μ estático vezes o módulo da normal.
módulo da normal, que será igual ao módulo da força-peso, já que essas forças estão em equilíbrio. Então, K, que é a vantagem mecânica, vezes 400, tem que ser maior que 0,8 vezes. Como o módulo da normal é igual ao módulo da força-peso, e força-peso é massa vezes aceleração da gravidade, eu vou usar a massa do navio, que é 3.000 kg, vezes a aceleração da gravidade, que é 10. Logo, o nosso K tem que ser maior que 0,8 vezes 3.000 dá 2.400. 2.400 vezes 10 dá 24.000. 400 que está multiplicando, no segundo membro fica dividindo. Então, eu tenho que K precisa ser maior que, simplificando 2 zeros em cima com 2 zeros embaixo, eu tenho 240 dividido por 4, eu tenho 60. Então, a nossa vantagem mecânica precisa ser maior do que 60. Como é que eu calculo essa vantagem mecânica, Ibis? É muito simples. Imagine que eu tenho aqui uma primeira polia fixa. Essa polia fixa vai estar presa pelo centro a alguma coisa que não se desloque. Por exemplo, aqui uma parede. Aí imagine que eu passo uma corda aqui ao redor dessa polia. E como passa ao redor, ela vem para o lado de cá. E eu prenda o corpo a uma polia móvel. A polia móvel é aquela que a corda passa pelo lado de fora dela e se prende a algum lugar fixo, mas o centro não está preso a um lugar fixo, está preso a um lugar que pode se deslocar. Imagina que eu coloco aqui, como está na figura, uma segunda corda com uma segunda polia, só para representar o que eu quero. Lembrando que numa mesma corda, se a corda é inextensível e de massa desprezível, todos os pontos da corda são sujeitos a uma mesma força, a mesma intensidade de força. Então imagina que eu aplico aqui uma força F. O que vai acontecer é que em todos os pontos da corda eu vou ter a mesma força F. Então aqui nessa ponta eu vou ter uma força F de cada lado. Aqui é F, aqui é F. O que significa que essas duas forças vão transferir para essa corda uma força de 2F. E para esse lado da corda também 2F. O que significa que se eu tiver algo preso aqui, ele vai sofrer uma tração de 4 vezes F. Perceba que a primeira força aplicada foi multiplicada na primeira polia por 2. Em seguida, na segunda polia, foi novamente multiplicado por 2. Então, se eu tenho uma polia móvel, eu tenho uma força multiplicada por 2. Eu posso dizer, então, que a minha vantagem mecânica, que eu chamei de K, é igual a 2, porque a força fica multiplicada por 2. Se eu tiver duas polias móveis, o que é que acontece com a força? Eu aplico uma força F e o resultado fica multiplicado por 4. Então, K é igual a 4. Sem precisar desenhar, eu acredito que você já sabe o que acontece se eu tiver 3 polias móveis. Eu vou multiplicar de novo por 2, então o meu K passa agora a ser 8. Perceba que 2 eu posso escrever como 2 elevado à primeira potência, 2 aqui, 4 é igual a 2 elevado à segunda potência, 8 é igual a 2 elevado à terceira potência. Então preste atenção, porque a vantagem mecânica é sempre uma potência de 2. Quando eu tiver N polias móveis, isso significa que a minha constante vantagem mecânica K vai ser 2 elevado ao número de polias móveis. E é exatamente isso que eu tenho que trazer para cá. Ó. 2 elevado a N, para ser maior do que 64,
n tem que ser um expoente que, quando 2 está elevado a ele, seja maior do que 60. Ora, se você lembra das potências de 2, 2 elevado à quinta é 32, 2 elevado à sexta é igual a 64, e 64 é maior do que 60. É o primeiro valor maior do que 60. Por isso, o número mínimo de polias corresponde a 6. Para que ele consiga deslocar o navio, o número mínimo de polias nesse caso é 6, e a alternativa correta é a letra B. B de boazinha, questão interessante, tranquila, fácil de fazer.